Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Para voltar, eu escolhi um assunto que vai ser bastante polêmico, que é fazer ou não a lavagem do fermento, da lama cervejeira. A lavagem, assim, apesar dela ser uma técnica bem conhecida, ela não é uma técnica absoluta, não é uma verdade absoluta. A gente tem casos que ela pode ser aplicada, casos que ela deve ser aplicada e casos que não é tão útil aplicar e que às vezes é até indevido. Diferente da maioria dos meus outros vídeos que eu dou um embasamento científico bastante grande, esse vídeo aqui eu vou falar mais da experiência pessoal e opiniões pessoais. Vai ter, claro, certo embasamento científico, mas o que mais vai valer é minha opinião pessoal. E antes de começar, eu quero deixar aqui definido duas coisas bem distintas. O que eu vou falar se aplica aos cervejeiros caseiros, aqueles cervejeiros que não querem ter uma padronização da sua cerveja, que na verdade não se importariam em ter, mas o objetivo não é ter uma padronização da cerveja para produzir em lotes comerciais, que não pode ter desvio de parâmetros, que é bem diferente da produção industrial. Na produção industrial você quer ter uma repetitibilidade. Uma reprodutibilidade do processo bastante grande. Obviamente isso é almejado na cerveja artesanal, na cerveja caseira, porém em certos casos pode ser desejável ignorar isso em função de outras coisas que você julgar mais importante, como uma qualidade boa da cerveja ou uma economia na levedura. Então o foco desse vídeo é o produtor caseiro, aquele que não quer pagar muito caro na levedura, mas também não tem aquela necessidade absurda de ter uma reprodutibilidade entre cada batelada, entre cada braçagem. Para começar, por que a gente faz a lavagem do fermento? Se a gente vai fazer, a gente tem que ter um motivo para isso. Primeiro, eliminar um pouco da sujeira. A lama cervejeira é composta basicamente de duas coisas. Majoritariamente leveduras mortas, pode até ter leveduras vivas, então leveduras vivas e leveduras mortas, e resíduo de lúpulo. É basicamente isso. Existem outros componentes menores. Eu vou deixar linkado um artigo bem antigo aqui embaixo, falando sobre a composição e como varia a composição da lama cervejeira com o tempo. E a gente faz a lavagem justamente para remover toda a parte da levedura morta e trabalhar apenas com as leveduras vivas. Então, depois de lavado, nossa lama vai ser composta majoritariamente por leveduras saudáveis, assim se espera. É claro que dentro de muitos fatores, não tomem isso como algo absoluto. Tendo isso em vista, aí vem uma pergunta. Quais seriam os problemas de adicionar a levedura morta na sua cerveja? Vamos supor que você tem uma lama lá que ela tem 30% de levedura viável e 70% de levedura morta. Ela não foi lavada. Quais seriam as implicações dessa levedura morta na sua cerveja? Sendo que sua cerveja ela vai produzir levedura e a levedura vai morrer e vai ter levedura morta de qualquer forma. O principal motivo que a gente pode destacar aqui é que quando a gente não faz a lavagem, a gente não consegue ter a mínima ideia de estimativa de quantidade de leveduras quando a gente está trabalhando. A estimativa feita com a lama lavada, ela já é amplamente criticada. A gente já fez um vídeo sobre isso. Eu falei porque eu acho que se deve aceitar essas estimativas, mas o fato é que se você não lavar, sua estimativa passa lá de 50% de erro para infinito, você não tem a mínima ideia. Então esse é um ponto muito importante porque se deve lavar a lama. Mais importante do que remover propriamente dito as leveduras mortas. Essas leveduras mortas, uma parte ela vai estar quebrada, com a parede celular quebrada, com os componentes dispersos, vai ser até bom para a sua cerveja, talvez. E outra parte pode se autolizar no meio, se estiver sob muita pressão ou algo assim. Logo depois da fermentação, que não vai mais ser fonte de nutriente, e ficar na cerveja não é uma coisa ruim. Mas no geral, em condições caseiras, não tem problema. Esses foram os motivos para o porquê de lavar. Agora vamos pensar no porquê de não lavar a lama. Todo o processo que você faz a mais na cerveja, todo o processo desnecessário que você faz a mais, é uma etapa passível de contaminação. Então você quer fazer sua cerveja com o mínimo de etapas possíveis passíveis de contaminação. Então tudo que está para a parte quente não vai ter contaminação, mas depois, na parte fria, qualquer etapa, qualquer transferência que você fizer, qualquer exposição ao ar atmosférico é uma fonte passível de contaminação. Então cada etapa de possibilidade de contaminação que você puder eliminar é melhor. E a lavagem é uma delas. Abrir o fermentador para fazer a trasfega é outra delas.
passado um fermentador que já está sanitizado, limpo, tudo, para um outro fermentador, tendo contato com a atmosfera, com a parede de fermentador, isso é um processo muito ruim, tanto que trasfega, nas condições caseiras, é altamente indicado nem fazer. É um processo a mais desnecessário, passível de contaminação. Mais uma vez, eu estou falando aqui em condições altamente caseiras. Se você tiver um laboratório, algum lugar adequado para trabalhar, daí a história já é outra. Então eu tenho dois argumentos aqui. Um pró-lavagem e um anti-lavagem. Então a gente tem que pesar os dois frente a cada condição que cada pessoa tem em casa. Frente a cada objetivo que cada pessoa tem. Se a pessoa não se importa muito em fazer um pitch rate de 0,1 ou 2, não faz lavagem. Tudo bem. Se a pessoa ela se importa muito com isso, mas acha que tem condições boas para sanitizar, aí faz a lavagem. Então agora eu vou contar algumas experiências que eu mesmo tenho com lavagem e não lavagem. Como vocês sabem, eu trabalho com algumas indústrias ocasionalmente. E as indústrias elas reaproveitam levedura. E de todas as indústrias que eu trabalhei e que eu ouvi falar das que eu trabalhei, porque elas trocam muitas informações, elas reaproveitam levedura e não fazem lavagem. Como assim? Primeiro que as indústrias usam aqueles fermentadores chamados de cilindrocônicos. Beleza. Eles têm a possibilidade de remover aquela parte mais suja. Daí vão ficar com a parte do meio lá das leveduras mais limpas. Eu já falei isso em outros vídeos, deem uma olhada lá para trás. Aí o que acontece? Como que eles fazem? Eles removem essa parte mais suja, aí quando eles vão fazer a nova cerveja, eles adicionam direto no fermentador que já está lá aquela levedura. Eles removem a cerveja, fica só lá aquele fundo e adicionam o novo mosto lá e ele fermenta a partir do fundo do mosto velho. E eles fazem isso por, em média, 3 vezes. Então tem a levedura original e fazem isso por até 3 vezes mais. É o que acontece nas cervejarias que eu conheço e nas maioria das cervejarias que eu conheço têm relação. Então não houve lavagem nesse processo, mas houve remoção da sujeira mais grossa, mas tem muita sujeira lá ainda. Agora eu vou explicar o que eu faço, que no meu ver é uma forma bastante razoável de se utilizar. Faz muito tempo que eu não faço lavagem, mesmo antes daquele vídeo lá eu já não estava mais quase fazendo. Agora que eu estou abraçando quase todas as semanas e quantidade grande aqui, 200 litros, o que eu faço, meu fermentador aqui é cilindrocônico, eu removo a parte mais suja novamente, fico com aquela parte mais ou menos limpa, mais ou menos suja, e eu uso uma pequena parte disso para fazer propagação. Então eu pego aqui, sei lá, 50, 100 ml de lama, e eu uso isso para fazer uma propagação muito grande. Eu propago geralmente 20 litros, faço um starter de 20 litros, em etapas, claro. E a quantidade de leveduras que eu peguei aqui, nesses 50, 100 ml, é muito pequeno frente à quantidade final de leveduras. Então ele serve só para dar o starter do starter, para fazer a primeira propagação do starter. Dessa forma, tanto faz se tem um pouco de sujeira, se não tem sujeira, e se eu não sei a quantidade de leveduras que tem lá. Porque a quantidade que tem no começo não importa para a quantidade que tem no final. Vamos supor que eu comecei ali bem básico, assim, com 1 bilhão de leveduras. E eu vou ter 100 bilhões no final. Importa eu ter tido 1 bilhão, 2 bilhões ou meio bilhão? Não importa nada para mim. Essa é a técnica que eu uso. Eu uso a levedura reaproveitada para fazer starters, não para ser usada diretamente no mosto. Então, vamos fazer uma conclusão geral sobre isso. Minha opinião, mais uma vez. Se você faz com balde e sem starter, eu sugiro que você faça a lavagem para ter precisão na contagem da levedura e ter uma coerência entre seus lotes. Se você usa um fermentador cilindrocônico ou faz starter, ou os dois, melhor ainda, eu sugeriria você não fazer a lavagem. Se você usa o fermentador cilindrocônico, você remove o primeiro terço de levedura, coleta o segundo terço e remove o terceiro terço de levedura. Se quiser usar isso para fazer um starter, melhor ainda. Se não, aplicação direta, utilizando as correlações que a gente já falou, que está em outros vídeos aqui no vlog também. Beleza? Então, pessoal, esse foi um vídeo mais de opinião pessoal do que opinião científica. Se você gostou do vídeo, se você curte o canal, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve. Se inscreve nas nossas redes sociais, que por enquanto está um pouquinho afastado, estou voltando agora para o canal. Mas é isso aí. Até semana que vem e muito obrigado.